Muito bem. Bom, aqui nessa série de vídeos eu vou tratar um pouco aqui de concentrações de soluções aquosas, que é um conceito muito importante da parte de química, e também quero deixar registrado aqui de que essas séries de vídeos que eu vou fazer agora, elas não constituem de longe aulas, tá? Isso aqui deve ser visto como um complemento às aulas que vocês estão tendo sobre esse importante conceito. E quais são os objetivos aqui? Bom, nessa primeira parte aqui da aula eu vou falar sobre conceitos iniciais, mais especificamente sobre a diferença entre solvente, soluto e solução, que é um conceito muito importante para que você consiga trabalhar ali com as definições de concentrações de soluções aquosas, né? Seja a concentração comum, seja a molaridade, seja título em massa ou título em volume. Depois aqui eu vou tratar de concentração comum, propriamente dita, qual é a sua definição, qual é a unidade de medida e quais os cuidados que você deve ter ao trabalhar com a concentração comum. E por fim, eu vou trazer aqui alguns exercícios. Então, esses aqui são os objetivos da aula. E o livro que a gente vai utilizar é esse aqui, o Química na Abordagem do Cotidiano, do Tito e Canto. Também é importante destacar que se você não tiver o livro, também não tem problema, tá? Isso aqui é só a referência que eu estou utilizando para poder elaborar essa série. Bom, então vamos aqui para a primeira parte, que são conceitos iniciais envolvendo concentrações. A primeira coisa que a gente precisa se atentar aqui é para o conceito de solução, tá? Então, o que é uma solução? É qualquer mistura homogênea da qual eu não consigo distinguir as fases. Então, por exemplo, quando nós adicionamos açúcar ao café e mexemos bem até a total dissolução do açúcar, ao ponto que eu não consiga mais distinguir aquilo que é apenas açúcar ou aquilo que é apenas o café, então nós temos aqui uma solução, tá? Então uma solução nada mais é que isso, é uma mistura homogênea. E nessa solução nós vamos ter o solvente, né? Então quem é o solvente? É uma substância capaz de dissolver uma outra substância. Nesse nosso exemplo aqui, o solvente é justamente o café. E por fim, nós vamos ter o soluto, né, que é a substância capaz de ser dissolvida. Nesse nosso caso aqui, o soluto é justamente o açúcar. Tá? Então, solvente, né, é a substância capaz de dissolver uma outra substância. Soluto é a substância que é dissolvida. E por fim, nós vamos ter a solução, que é uma mistura homogênea da qual eu não consigo distinguir as fases. Muito bem, então vamos agora aqui discutir o conceito de concentração comum. Como é que ela é definida e quais são as maneiras de você representá-la. Então vamos supor que você, um técnico em alimentos, decida preparar, digamos assim, uma solução envolvendo 80 gramas de hidróxido de sódio, que também é chamado de soda cáustica, salvo engano, e em 1 litro de solução. Então, como é que a gente pode representar isso daqui? A gente pode simplesmente dizer que eu tenho uma solução com 80 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos em 1 litro de solução. Ocorre que no laboratório, os químicos, eles precisam representar essa mesma informação de uma forma um pouco mais enxuta, ao rotularem os frascos para poder representar o seu conteúdo. E uma forma mais enxuta de representar essa mesma informação é por meio da linguagem matemática da razão. Bom, e o que é isso, né? Então, uma razão, ela nada mais é do que uma fração, uma divisão, onde um determinado número A é dividido por outro número B. E como é que a gente representa isso? Da forma como está aqui, A sobre B. Então, toda vez que eu tenho um número que é expresso como A sobre B, isso é uma razão, tá? É uma fração onde um determinado número A é dividido por um outro número B. E daí, o que isso tem a ver com concentração comum? Tem tudo, porque a mesma maneira de representar essa informação que está aqui, uma solução contém 80 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos em 1 litro de solução, é o mesmo que a gente escrever 80 gramas de NaOH dividido por 1 litro de solução. Então, e ainda, né, uma outra maneira um pouco mais enxuta, simplesmente significa eu retirar o NaOH e a solução, ou seja, representar 80 gramas por litro de solução. Então, essas 3 maneiras que estão aqui de você representar esse conceito, ou seja, dizer que a gente tem uma solução que contém 80 gramas de NaOH dissolvidos em 1 litro de solução, é o mesmo que você dizer que 80 gramas de NaOH estão divididos por 1 litro de solução. Isso, por sua vez, é o mesmo que você simplesmente representar 80 gramas por litro. Então, isso aqui nada mais é que uma razão, tá? Então, veja, eu simplesmente dividi um determinado número A, que aqui é 80 gramas, por um determinado número B, que aqui é 1 litro. Tá? E veja,
é a mesma definição que a gente colocou aqui. Tá? Então, o que tem que ficar claro é que todos os conceitos que vocês vão ver daqui em diante, né, envolvendo concentração, por exemplo, a densidade, título em massa, título em volume, vai ser sempre uma razão, ou seja, vai ser sempre uma divisão de um número A por um número B. No caso da concentração comum, eu estou dividindo a massa do soluto pelo volume da solução. E isso, por sua vez, define o conceito de concentração comum. Tá? Então, o que é a concentração comum que a gente representa pelo C aqui? É a razão entre a massa do soluto pelo volume da solução. E a gente representa isso de forma matemática dessa forma. E veja, eu tenho a razão entre, ou seja, a divisão entre a massa do soluto pelo volume da solução. Essa é a ideia aqui. Então, essa é a definição de concentração comum. Agora, a gente precisa tomar cuidado com duas coisas muito importantes aqui, que a maioria das pessoas acabam errando. A primeira delas é a unidade de medida. Veja, eu falei lá atrás que a concentração comum é a razão, ou seja, a divisão entre a massa do soluto pelo volume da solução. Então, a unidade de medida da concentração comum vai ser também uma razão, ou seja, vai ser a razão entre a unidade de massa, que pode ser o quilograma, pode ser o grama, pela unidade de volume, que pode ser o litro, pode ser o mililitro, pode ser o metro cúbico e assim por diante. Só que geralmente, né, de forma um pouco mais padronizada, a gente representa a unidade da concentração comum como sendo grama por litro. Né? Por que grama por litro? Porque é a unidade da massa do soluto, que no caso aqui é o grama, pelo volume da solução, que no caso aqui está sendo colocado em litro. Então essa é a unidade de medida aqui da concentração comum, vai ser o grama por litro. O segundo ponto importante que a gente precisa prestar atenção aqui nessas coisas é o seguinte, é que na concentração comum, o volume é sempre o volume da solução, tá? Ele não vai ser o volume do solvente. Às vezes até questões de vestibular costumam colocar isso aqui para confundir o aluno. Né? Então, volume é sempre o volume da solução e não o volume do solvente. Tá certo? Então, o que nós fizemos aqui? Nós discutimos primeiramente os conceitos de solvente, soluto e solução, vimos a diferença entre cada um deles, e em seguida aqui a gente tratou então do conceito de concentração comum, que é a razão entre a massa do soluto pelo volume da solução, que a gente representa por essa fórmula bacana que está aqui. Então, concluída essa parte, agora eu vou passar para os exercícios. Muito bem, vamos agora ver esses exercícios aqui de concentração comum. Bom, eu costumo resolver esses exercícios da seguinte forma, né? O primeiro passo é sempre anotar os dados e também o que a questão quer saber. O segundo passo é a gente determinar se tem alguma conversão para ser feita e o terceiro passo é substituir na fórmula. Qual fórmula? A fórmula lá da concentração comum, tá? Então vamos lá. Então o primeiro passo, anotar os dados. Então para isso vamos ler aqui o enunciado da questão. E aqui não temos pressa, tá? Então calcule a concentração comum de uma solução. Então ele já quer saber o quê? A concentração comum. Então os dados são... Eu peço perdão pela letra, tá? Mas eu estou fazendo isso aqui no tablet, nem sempre a letra sai bacana, tá? Então a concentração é o que ele quer saber. De uma solução que apresenta volume de 800 mililitros. Então o volume da solução é 800 mililitros. E contém 20 gramas de soluto. Então a massa do soluto é 20 gramas. Bom, então o primeiro passo foi anotar os dados. O segundo passo é determinar se a gente precisa fazer alguma conversão. Nesse caso a gente precisa, porque nós vimos lá que a unidade de medida da concentração é justamente o grama por litro. E aqui eu tenho 800 mililitros, então eu preciso fazer a conversão. Eu sei que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então 800 mililitros é o mesmo que eu dividi por 1000, tá? Como é que eu sei disso? Bom, porque eu sei que 800 mililitros e eu sei que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, mililitro cancela com mililitro, eu vou fazer 800 dividido por 1000. Como resultado, nós vamos ter aqui
0,8 litros. Então, o segundo passo foi, eu determinei ali a conversão. Agora, o terceiro e último passo é simplesmente substituir na fórmula. Então, a concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Qual que é a massa do soluto? A massa do soluto é 20 gramas. Então, 20 gramas. Eu vou dividir isso daqui por 0,8 litros. Se a gente fizer essa conta de cabeça, né? Isso aqui vai dar 25, tá? Então, isso aqui vai ser 25. Opa, esse 5 está muito esquisito. Então, isso aqui vai ser 25 gramas por litro. Então, a concentração, portanto, a concentração vai ser 25 gramas por litro, tá? Então, tá aí a resposta desse exemplo. Então, vamos agora para o próximo exemplo. Muito bem, aqui ele coloca o seguinte, né? São dissolvidos 400 gramas de cloreto de sódio, né? Então, ele já está te dando a massa do soluto, que são 400 gramas. Em água suficiente para 2 litros de solução. Então, volume da solução é de 2 litros. Qual é a concentração? Ou seja, a concentração que ele quer saber. Tá? Então, veja, o primeiro passo foi, anotei os dados. Já sei o que eu preciso determinar. Segundo passo, tem alguma conversão que eu preciso fazer? Não, não tem, porque eu já estou com a massa em gramas, já estou com o volume da solução em litros. Então, o próximo passo agora consiste apenas de substituir na fórmula. É isso que a gente vai fazer. Então, a concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, a massa do soluto é o quê? 400 gramas. Volume da solução qual que é? 2 litros. Então, 2 litros. Isso aqui vai ser 200 gramas por litro. Tá? Então, portanto, a concentração comum aqui é de 200 gramas por litro. E esse aqui é o resultado dessa questão. Muito bem, vamos agora ver a terceira questão aqui, né? Aqui ele coloca o seguinte, a concentração comum de uma solução é de 20 gramas por litro. Então, primeiro passo, anotar os dados. Então, concentração comum, 20 gramas por litro. E aqui ele coloca, determine o volume dessa solução. Então, o volume é o que ele quer saber. Sabendo que contém 75 gramas de soluto. Então, a massa do soluto vai ser de 75 gramas. Anotei os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Não, porque a massa já está em gramas, o litro que eu preciso determinar, e a concentração já está em grama por litro. Então, terceiro passo, substituir na fórmula. Então, a concentração, novamente, é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, qual que é a massa do soluto? 75 gramas. O volume da solução é o que eu quero determinar. E eu sei que isso, por sua vez, é igual a 20 gramas por litro, tá? Que é justamente o nosso C, a nossa concentração, tá? Então, o que eu fiz aqui? Apenas substituir na fórmula. Então, eu sei que a concentração é 20 gramas por litro. E eu sei que isso é a mesma coisa que 75 gramas pelo volume da solução. Bom, e agora? Agora eu preciso isolar esse camarada que está aqui. Eu preciso isolar o volume. E como é que eu faço isso? Simplesmente passando o volume que estava dividindo, multiplicando. Então, o volume da solução vai ser 75 gramas dividido por
20 gramas por litro. Fazendo essa conta, nós vamos ter então 75 dividido por 20. Isso aqui vai ser 3,75. Então, isso aqui é 3,75 litros. Tá? Então, essa aqui é a resposta desse exercício. Tá? Então, portanto, o volume da solução é 3,75 litros. Bom, agora aqui é o seguinte. Perceba, né, por que sobra litro no final das contas? Porque esse grama que está aqui cancela com esse grama que está aqui. E esse litro que está dividindo passa para cima multiplicando. Por isso que eu tenho aqui litro. Tá? Então, essa aqui é a resposta desse exemplo. Muito bem, vamos agora então para o quarto exemplo. Aqui ele coloca o seguinte: determine a massa de NaOH, ou seja, ele quer saber a massa, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, os dados. Então, a massa do soluto, eu não sei qual que é, ele quer que a gente determine, em água suficiente para 600 mililitros de solução. Então, o volume da solução é 600 mililitros, cuja concentração comum é 0,7 gramas por litro. Então, o primeiro passo foi, anotamos os dados. Segundo passo é verificar se a gente tem alguma conversão para fazer. Tem alguma conversão para fazer? Tem, porque aqui o volume da solução foi dado em mililitros. A gente precisa passar isso aqui para litro. E novamente, né, a gente sabe que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então é só dividir por 1000 esse valor. Tá? Então, dividindo 600 por 1000, nós vamos ter aqui 0,6 litros. Fiz a conversão, qual que é o próximo passo? Substituir na fórmula e determinar aquilo que o enunciado está pedindo. Então, a concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Qual que é a concentração comum? 0,7 gramas por litro. Então, 0,7 gramas por litro. Qual que é a massa do soluto? Não sei. É isso que a questão está pedindo. Qual que é o volume da solução? 0,6 litros. Tá? litros. Então, veja, eu preciso, para poder determinar a massa, eu preciso isolar essa massa de alguma forma. Só que a massa não consegue sair do lugar aqui. A única forma que eu tenho de isolar a massa e achar o resultado é passar esse 0,6 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. Então, ao fazer isso, a gente vai ter 0,6 vezes 0,7. Né? Então, deixa eu só voltar aqui, que talvez você não tenha entendido. Então, a massa do soluto vai ser 0,6 vezes 0,7. Fazendo essa conta, nós vamos ter 0,42. Tá? Então, a massa do soluto vai ser 0,42. 0,42 o quê? Gramas. Tá? Então, essa aqui é... Essa aqui é a massa do soluto. Joia? Então vamos agora para o próximo exemplo. Aqui ele coloca o seguinte: adicionam-se 4 gramas de NaOH, hidróxido de sódio, em água suficiente para preparar 500 ml de solução. Então, o que ele está falando aqui? Quais são os dados?
massa do soluto, 4 gramas de NaOH, em água suficiente para preparar 500 ml de solução. Então, o volume de solução são 500 ml. Esses são os dados. Qual é a concentração comum? Ou seja, ele quer saber a concentração. Então, o primeiro passo foi determinar os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para a gente fazer aqui? Tem, porque aqui o volume está em mililitros. Preciso passar para litro. Como é que eu faço a conversão? É só dividir por 1000, tá? Então, isso aqui vai ser 0,5 litros. Esse 5 nessa mesa, eu não sei o que acontece. Ele fica muito estranho. 0,5 litros. Bom, fiz a conversão. O que eu preciso fazer agora? Simplesmente substituir na fórmula. Então, de novo, concentração comum, massa do soluto, pelo volume da solução. Qual que é a massa do soluto? 4 gramas. Qual que é o volume da solução? 0,5. Tá? 0,5 litros. Então, a concentração comum vai ser o quê? Fazendo essa conta, né? 4 dividido por 0,5, isso aqui vai ser 8. Então, 0,8, perdão, 8, né? Não 0,8. Então, vai ser 8 gramas por litro. Tá? E essa aqui é a concentração comum. Vamos agora para a próxima questão. Então, vamos agora aqui para a próxima questão. Quantos gramas, né, desse camarada aqui são necessários para preparar 1,5 litros de solução de concentração 32 gramas por litro? Bom, então, quais são os dados? Primeiro passo, né? Então, primeiro passo, qual que é a massa? Qual que é a massa do soluto? Massa do soluto é o que ele quer que a gente determine. Qual que é o volume da solução? O volume da solução é 1,5 litros. E a concentração aqui é 32 gramas por litro. Anotei os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para a gente fazer aqui? Não, porque o volume já foi dado em litro e a concentração já está em gramas por litro. Então é só substituir na fórmula. Então a concentração comum, a massa do soluto, pelo volume da solução. Então a concentração comum ele deu, é 32 gramas por litro. A massa do soluto é o que ele quer que a gente determine. E o volume da solução é 1,5 litros. E aí a gente caiu novamente naquela situação. Eu preciso encontrar a massa. Só que para poder isolar a massa eu preciso tirar esse 1,5 daqui. Como é que eu faço isso? Eu vou passar esse 1,5 que está dividindo, multiplicando o 32. Portanto, então, a massa do soluto vai ser 32 vezes 1,5. Isso aqui vai ser 32 vezes 1,5, vai ser 48. Então, 48 o quê? Gramas, tá? Então, essa aqui é a massa do soluto, tá? Então, massa é igual a 48 gramas. Daí a resposta desse exemplo. Muito bem, vamos agora então para o próximo exemplo. Qual é a concentração? Então, concentração de uma solução que contém 20 gramas de soluto. Então, a massa do soluto é de 20 gramas.
em 0,5 litros. Então, o volume da solução é 0,5 litros. Bom, anotei os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Não, né? Porque a massa já está em gramas, o volume já está em litros. Então agora é só substituir na fórmula. Concentração comum é o que a gente quer determinar. Massa do soluto, 20 gramas. E o volume da solução, 0,5 litros. Fazendo novamente essa conta. Então isso aqui vai ser 40. Então isso aqui é 40 gramas por litro. Tá? Então a concentração comum é 40 gramas por litro. Tá? Então tá aí a resposta de mais um exemplo. Muito bem, vamos ver mais esse exemplo aqui. Calcule a concentração de uma solução que apresenta volume de 800 ml e contém 20 gramas de soluto. Então, de novo, né? Qual que é a massa do soluto? 20 gramas. Qual que é o volume da solução? É 800 mililitros. E a concentração é o que ele quer que você determine. Então, o primeiro passo foi anotar os dados, que foi o que a gente acabou de fazer. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Tem, porque aqui está em mililitros e eu preciso passar isso aí para litro. De novo, é só dividir por 1000. Então, isso aqui vai ser 0,8 litros. Agora é só substituir na fórmula. Então, a concentração vai ser 20 gramas dividido por 0,8 litros. Isso aqui vai ser igual a quanto? 20 dividido por 0,8 vai ser 25. 25 gramas por litro. Então, portanto, a concentração vai ser 25 gramas por litro, né? Salvo engano, era idêntica à primeira questão. Então vamos agora para a próxima questão aqui. Bom, aqui, esse item 9, né, ele tem 3 aqui, né? Aí ele fala o seguinte: calcule as massas do disulfato de sódio necessárias para preparar as seguintes soluções. Então aqui, ele te dá 250 ml em concentração e em 30 gramas por litro. Ele quer saber a massa dessa substância. Tá? Então vamos lá. Vou fazer o item A aqui. Então aqui eu tenho 250 ml, então o volume da solução. 250 ml. A concentração aqui é 30 gramas por litro. Então anotei os dados. Qual que é o próximo passo? Verificar se tem alguma conversão para fazer. Tem, porque aqui ele está em mililitros e eu preciso passar para litro. De novo, 1 litro equivale a 1000 mililitros, então é só dividir isso aqui por 1000. Tá? Então, nesse caso, o volume da solução o volume da solução vai acabar ficando 0,25 litros. Assim, né? Eu sei que concentração é igual à massa do soluto pelo volume da solução. Eu tenho a concentração, tenho o volume da solução, mas não tenho a massa. E aí é aquela coisa que eu falei. A gente precisa isolar a massa. E como é que a gente faz isso? Simplesmente passando esse volume que está dividindo, multiplicando. Tá? Então, esses 3 exemplos que estão aqui, no item A, no B e no C, vai ser exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer. Ou seja, eu vou sempre agora multiplicar o volume da solução pela concentração para poder achar aqui a massa do soluto. Essa vai ser a expressão que a gente vai usar, tá? Para todos esses 3 exemplos. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então, a massa do soluto, né? Então, portanto, a massa do soluto vai ser
30 gramas por litro vezes 0,25. Então a massa do soluto vai ser 30 vezes 0,25. Então isso aqui vai dar 7,5. Então 7,5 gramas. Tá? Então essa aqui é a massa do soluto. E aqui, né, como a gente tem 3 exemplos aqui para fazer, eu vou apagar isso aqui, que a gente já calculou a massa, né? Então a massa do soluto vai ser igual a 7,5 gramas. Vamos agora passar para o item B. Então, o item B aqui, ele fala o seguinte. Agora eu tenho o volume da solução é de 500 mililitros. E a concentração, 8 gramas por litro. Então o primeiro passo foi anotar os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Tem, de novo, passar 1 mililitro para litro. Então isso aqui vai ser 0,5 litros. Tem o volume, tem a concentração, então a massa aqui vai ser o quê? Então a massa do soluto vai ser o volume da solução vezes a concentração. Então a massa do soluto vai ser igual a 0,5, vai ser 0,5 vezes 8. Então a massa do soluto vai ser igual a... Bom, vamos fazer essa conta aqui. Então vai dar 4. Então vai ser 4 gramas. Tá? E o item C eu vou deixar para você fazer aqui, tá? Você vai seguir exatamente o mesmo raciocínio que a gente está trabalhando aqui. Então vamos para o próximo. Bom, aqui nessa questão ele coloca o seguinte: quantos gramas desse camarada aqui são necessários para preparar 3 litros de solução cuja concentração é de 25 gramas por litro? Então vamos lá. Então aqui ele coloca o seguinte, né? Então quantos gramas, né? Então primeiro passo, os dados. Então a massa do soluto é o que ele quer que você determine. O volume da solução é de 3 litros. E a concentração é de 25 gramas por litro. Então, o primeiro passo foi anotar os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Não, porque o volume aqui já está em litros e a concentração também já está em litros. Então, o próximo passo é simplesmente substituir na fórmula. Então, eu tenho a concentração igual a massa do soluto pelo volume da solução. A concentração aqui, ele falou para mim que é 25. Aqui. É 25 gramas por litro. A massa do soluto, que é o que eu preciso determinar, e o volume da solução é de 3 litros. E aqui é a mesma ideia dos exercícios anteriores. Eu preciso isolar a massa do soluto. Só que essa massa não consegue sair daí. Então, o único camarada que eu consigo mexer e ao mesmo tempo isolar a massa do soluto é esses 3 litros. Como é que eu faço isso? Eu vou passar o 3 litros que está dividindo, multiplicando. Tá? Então isso aqui vai ser 25 gramas por litro vezes 3 litros. Isso aqui vai ser igual à massa do soluto. Então litro cancela com litro. E aqui a gente vai fazer essa conta, que vai dar 75. Tá? Então, portanto, a massa do soluto
vai ser igual a 75. E novamente esse 5 aqui. Então vai ser 75 gramas. E essa aqui é a massa do soluto. Certo? Então, era isso por esse vídeo.